J1 está de volta, ótima tarde para você. A gente fala agora de uma tragédia que aconteceu aqui em Lusiânia. Um homem de 25 anos atirou no filho dele, de apenas 6 meses, com uma espingarda. O motivo, segundo esse homem, é que a criança não parava de chorar. Os pais do bebê foram presos em flagrante. Maicon Salustiano Silva, de 25 anos, e Jennifer Ribeiro da Silva, de 20, levaram o filho para a UPA durante a madrugada. Mas o menino já chegou sem vida. Michel tinha 6 meses e morreu no berço, com um tiro a queima-roupa. O pai confessou o crime. O pai teria ido e colocado a arma contra o peito da criança e atirado. Não teria como ter sido acidental. A polícia encontrou a arma do crime escondida no sofá, com várias munições. Diz que receberam uma visita de um casal de amigos, onde fizeram uso de brigadeiro recheado com maconha. E que depois esse casal foi embora e eles passaram a brigar, passaram a discutir dentro de casa, e ela pedindo por clemência, momento em que ele volta a arma para o peito da criança que está dormindo no berço. Perguntando para ela se ela duvidava de que ele tinha coragem, nesse momento ele efetuou o disparo. A polícia foi chamada por vizinhos que ouviram a briga do casal por volta de 1h da manhã. Quem mora perto conta que a mulher gritava por socorro. Mas quando a viatura chegou na rua, os gritos pararam e não foi mais possível identificar de onde tinham vindo. Ela estava desesperada. Ela saiu gritando, pedindo socorro, e de repente ela calou a voz. A gente não ouviu mais nada. Cerca de 4 horas depois, a polícia recebeu um novo chamado do hospital. Já havia acontecido esse disparo contra essa criança e eles estavam dentro de casa. Então, omitiram o socorro à criança e depois, eu não sei por que razão, resolveram socorrer essa criança já sem vida. A conduta da mãe precisa ser apurada ainda, porque não se sabe se ela teve alguma participação ou se ela tentou esconder a verdade. Como você viu na reportagem, tudo aconteceu, essa tragédia aconteceu depois de uma briga entre o casal e a arma usada no crime foi uma garrucha e não uma espingarda, como eu disse agora há pouco. A pena para o pai pode variar de 6 a 20 anos de prisão. Pelo caso da vítima ser menor de idade, tem ainda um agravante que aumenta a pena em 1/3. Já sobre a mãe, como a delegada disse, em entrevista vai ser avaliada a participação dela no caso. Outro assunto agora, a Polícia Rodoviária Federal, junto com a PM do DF, apreenderam 62 quilos de maconha em um carro roubado. A apreensão foi feita durante uma operação realizada de forma conjunta entre a PM e a PRF. O veículo foi apreendido depois de uma perseguição na BR-060, em Brasília. O motorista do veículo não teria obedecido à ordem dos policiais de parar. Os 2 homens que estavam no carro invadiram uma propriedade privada, abandonaram o veículo e fugiram a pé. A polícia constatou que a caminhonete possui registro de furto no dia 10 do mês passado aqui em Lusiânia. Os mais de 60 quilos de droga e o veículo foram encaminhados à delegacia do Gama em Brasília. E um menor foi apreendido pela polícia dirigindo um carro roubado. Esse caso aconteceu ontem à tarde no Parque Estrela d'Alva 7. Na sua tela, imagens do carro, a PM contou que o menor ficou nervoso, ao ver a polícia. E durante a abordagem foi constatado que o carro tinha sido roubado há 3 meses. Para a polícia, ele disse que comprou o veículo sem saber da procedência, mas não soube informar quem vendeu. E o Exército e a Polícia Rodoviária Federal estão trabalhando juntos na Operação Dínamo. Foram realizadas blitz nas BR-020 e 040. O objetivo é fiscalizar para impedir o transporte de material explosivo e armas de uso restrito. Um dos pontos de fiscalização foi na BR-040, entre Lusiânia e Cristalina, e contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, uma verdadeira força-tarefa organizada pelo Exército Brasileiro, que é responsável pelo controle de armas e explosivos no país. A Operação Dínamo acontece em todo o país e só termina na quinta-feira. O principal foco do Exército é fiscalizar caminhões baú e também caminhões tanque, que são apropriados para fazer o transporte de cargas explosivas. Rodovias estaduais também estão sendo fiscalizadas. O objetivo da operação é combater o crime organizado,
diante dos frequentes ataques a caixas eletrônicos e veículos de transportes de valores. Criminosos que inclusive agiram nesse trecho da BR-040 no início do ano. Em março, nós mostramos que um carro forte foi abordado nessa rodovia que liga o DF aos estados de Minas e São Paulo. Além do Exército, a PRF também intensificou a fiscalização de outros tipos de caminhões. Esse motorista estava com a documentação em dia, mas só pôde seguir viagem após a troca de um dos pneus, que não estava em condições de segurança. Inclusive ontem nós presenciamos uma situação em que o caminhão estava igual esses pneus aí, né? E acabou os pneus estourando e a carga tombou, né? Segundo o Exército, o balanço da operação deve sair na quinta-feira. E esse mesmo trabalho de fiscalização está acontecendo em outras rodovias brasileiras. Hoje pela manhã, a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a Operação Pulum. O objetivo é desarticular uma quadrilha especializada no roubo e receptação de cargas. Até o momento foram presas 8 pessoas e apreendida uma carga de cigarros. Os mandados de prisão, busca e apreensão foram cumpridos em 4 cidades do DF e aqui em Goiás, nas cidades de Valparaíso, Novo Gama, Pedregal e também aqui em Lusiânia. Outras informações sobre a operação você acompanha no J2. Vamos agora para a primeira rodada de participações pelo nosso WhatsApp, o 984424000. Você pode mandar a sua mensagem para a gente aqui também. Vamos dar uma olhadinha aqui no recado do José Souza, de Lusiânia, sou do Parque JK. Sempre dizem que vão asfaltar aqui, mas nunca começa. Não aguento mais a poeira e daqui uns meses é a vez da lama. Já estamos acostumados com isso. Não pode se acostumar não, tem que reclamar, tem que pedir melhorias sim. Maria Zulene, de Valparaíso, ótima tarde. Por aqui a gente sofre com vários problemas. Tem a poeira, falta d'água e também a falta de segurança. Está aí a reclamação da Maria Zulene, lá de Valparaíso. Tem mais uma mensagem aqui também, ó, do Luciano Posidônio, de Lusiânia, no Parque Estrela d'Alva 5, quadra 392, lote 5, existem uns barracos que estão abandonados. Ninguém aguenta os roubos e a quantidade de usuários de drogas que tem por aqui. Ele mandou foto para a gente desse local, olha só. Como é que está a situação lá? De acordo com esse morador, esses barracos aí estão abandonados há muito tempo, né? E aí está com medo por conta dos usuários de drogas ali. Tem gente que está escondendo durante a noite, então fica aí a bronca do morador desse bairro. Tem outra participação do Marcos Alexandre, aqui de Lusiânia. Estava na GO 425, saída para Goiânia, flagrante de um absurdo que acontece muito nessa época seca do ano. E o Marcos Alexandre mandou um vídeo para a gente. Vamos dar uma olhada. Aí pessoal, ó, colocaram fogo na beira da rodovia, olha aí, ó, já tá pegando no guarda-reio o fogo, olha que absurdo. Isso aqui é tudo área verde e essa época fica seco. Imagina se pegar fogo em tudo isso aqui. E olha o fio de alta tensão, como está perto. É um absurdo, gente, é um absurdo. A gente entende a revolta desse morador. Essas imagens foram feitas pela manhã, então são cenas que a gente vê com muita frequência, principalmente nessas épocas secas do ano. E veja a seguir, o bispo acusado de suspeita de desvio de dinheiro da igreja pediu renúncia ao governo pastoral da Diocese de Formosa e o Papa Francisco aceitou. 12h22, a gente volta em instantes. J1 está de volta, a gente fala agora que o Papa Francisco aceita pedido de renúncia do bispo Dom José Ronaldo Ribeiro. Ele é acusado de desvio de dinheiro da Diocese de Formosa. O anúncio do acolhimento do pedido de renúncia feito pelo bispo Dom José Ronaldo foi publicado em um boletim do Vaticano na madrugada de hoje e divulgado pela CNBB. O bispo é acusado de desviar, juntamente com outros 5 padres, mais de R$2 milhões da Diocese de Formosa. Dinheiro que, de acordo com a investigação, era de dízimos de fiéis e também de taxas que eram pagas para a realização de batismos e casamentos. No anúncio desta quarta-feira, feito pelo Vaticano, o Papa Francisco também nomeia como administrador apostólico de Formosa Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo metropolitano de Uberaba, que já havia sido nomeado interventor depois que o bispo foi preso durante a Operação Caifás do Ministério Público de Goiás.
Essa decisão do Vaticano de acatar o pedido de renúncia feito pelo bispo acontece justamente após a primeira audiência de custódia do caso que aconteceu na última segunda-feira. Até agora, 2 testemunhas já foram ouvidas e confirmaram que houve sim um aumento significativo nos gastos da diocese por parte do bispo Dom José Ronaldo. Ainda é preciso ouvir mais de 30 testemunhas desse caso, além dos acusados, dos denunciados. Nós tentamos contato com os advogados de defesa do bispo, mas não conseguimos resposta até o fechamento dessa edição. Outro assunto agora, uma notícia para deixar o motorista ainda mais estressado no trânsito. O litro da gasolina comum aqui no entorno, o preço ficou oscilando entre R$ 4,70 e R$ 4,80. Tem regiões do estado onde o consumidor já está pagando mais de R$ 5,00 pelo litro da gasolina. R$ 4,77, R$ 4,82. Esses são os preços do litro da gasolina que encontramos em alguns postos em Lusiânia. Já o litro do etanol varia entre R$ 2,87 a R$ 2,89. Quem depende do veículo como forma de trabalho pesa muito. Chega no final do mês e, na verdade, com o mercado como está, o nosso rendimento só baixou, né? Então complicou mais ainda. E com esses últimos reajustes, nós fizemos uma conta. Do início do ano até agora, o preço do litro da gasolina, na maioria dos postos aqui da região do entorno de Brasília, teve um aumento de 70 centavos. Para se ter uma ideia, da semana passada para cá, o reajuste foi de 30 centavos. Centavos que fazem toda a diferença para o Micael, que percorre 140 quilômetros todos os dias para ir e voltar do trabalho. Gente que abastece para trabalhar em Brasília, nos lugares tudo, que vai todo dia de carro, fica bem mais complicado do que como era antes. Está pesando abastecer também em outras cidades de Goiás. Em Jataí, região sudoeste, o preço da gasolina é um dos mais caros do estado. Nesse posto, o litro está custando R$ 5,15. Já o etanol, R$ 3,10. Em Rio Verde, na região sudoeste, a gasolina varia de R$ 4,92 a R$ 5,05. Em Catalão, o aumento do etanol foi de 10 a 30 centavos por litro. E a gasolina agora custa mais que R$ 5,00 em algumas bombas. Em Itumbiara, até quem usa moto já não sabe mais o que fazer. A gasolina subiu de R$ 4,69 para R$ 4,89 e o etanol foi para quase R$ 3,00. A nova política de reajuste dos preços dos combustíveis poderá acontecer em intervalos de até 15 dias, ao invés de variar diariamente, como vinha acontecendo desde o ano passado. Antes mesmo, quando era diário, o reajuste, quando fala reajuste, pode subir, pode cair. O grande problema aí é os postos repassarem isso para a gente. Quando sobe, os postos automaticamente repassam para não tomar prejuízo. Mas algumas vezes acontece da gasolina cair, o combustível cair lá na Petrobras, né, na refinaria, mas no posto não cair. Sempre sobra para o consumidor, né? Não é nada fácil, não. E olha só, mudar de assunto. Tá todo mundo reclamando do tempo seco nos últimos dias aqui no entorno e não é para menos. A umidade tem ficado em torno dos 20% e, pelo visto, ainda continua assim até o final de outubro. E quem precisa trabalhar embaixo desse sol acaba sofrendo bastante. Tempo seco e sol rachando. Quem trabalha na rua tem que se proteger mais ainda. A gente gosta muito de utilizar a camisa manga longa para proteger do sol, né? Beber bastante água e também usar protetor solar. Como o capacete só protege até aqui, o pescoço da gente fica mais visível. O seu Antônio está bebendo muita água. 3 litros por dia, só para aguentar o rojão. Tem hora que eu não estou nem com sede, né? Mas aí eu tomo porque eu já sei que é uma obrigação. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu o alerta vermelho. É que a umidade do ar em parte do centro-oeste ficou abaixo de 12%. O Instituto ainda divulgou que a umidade vai continuar baixa e que a temperatura vai subir mais esta semana, chegando a 35 graus. Tudo isso é devido a uma massa de ar seco que está sobre o país. Tomo muita água. Só traz água para consumo próprio aqui? E esse chupa muita melancia também. A pele resseca muito, sabe? E principalmente quem tem alergia, tem que redobrar o cuidado. Esse calorão que começou a aumentar em agosto vai continuar assim até o fim de outubro e com a umidade relativa do ar mais baixa de acordo com o INMET. O pior é que ainda não há sequer previsão de chuva. Com o tempo nessas condições, o risco à saúde aumenta. Por isso é importante ficar atento a alguns cuidados. Beber bastante líquido,
não praticar atividades físicas, principalmente ao ar livre, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes, hidratar a pele e umidificar o ambiente. Estou dando água para ela, para refrescar. Dei até um picolézinho também para ela chupar um pouquinho. A previsão para os próximos dias é que o calor continue intenso, por isso é importante se cuidar e também se hidratar bem. Última rodada de participações pelo nosso WhatsApp, o 984424000. Vamos dar uma olhada aqui no telão? Recado da Maria do Carmo de Cristalina, sou do setor Belvedere. Ontem fui levar meu filho para consultar e a situação do posto de saúde aqui do bairro está complicada. Tudo sujo, estão sem funcionários de limpeza já há alguns dias e ainda não fizeram nada. Valeu pela mensagem, Maria do Carmo, em relação à situação do posto de saúde lá do bairro Belvedere. Tem mensagem também do Gilberto Rodrigues de Formosa. Boa tarde. Gostaria de uma reportagem aqui no residencial Vida Nova, bairro Jardim Califórnia, Formosa. Moramos aqui há 10 anos e não temos asfalto. Obrigado, a gente que agradece a sua participação aí, viu, Gilberto? Tem mensagem também, a gente viu de Formosa, viu de Cristalina, agora lá do Novo Gama. Quero falar de uma creche que já tem mais de 7 anos e até hoje, nesse ano de 2018, a prefeitura mexeu nela, mas até hoje não foi inaugurada, sem falar que a rua daqui de frente tá só a terra. Vamos ver as fotos que ele mandou pra gente? Olha aí a situação dessa creche. Inclusive, a gente já fez uma reportagem lá mostrando esse problema dessa rua. Inclusive, eu estive lá para fazer essa reportagem, me lembrei aqui agora. Até hoje o problema continua o mesmo e a situação é essa aí, ó. Uma creche que poderia estar sendo usada pelos estudantes, pelas crianças lá da região, abandonada desse jeito. Continue mandando sua participação para a gente pelo 984424000. E o J1 de hoje termina aqui. Outras notícias locais você acompanha no J2. Ótima tarde para você e até amanhã.